Olá, no podcast de hoje recebemos a Procuradora de Justiça, Ana Lara, que vai nos explicar um pouquinho como é que é a atuação e como que funciona o GAECO. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é Que um bom, prazer estar aqui. Que bom recebê-la aqui para uma conversa. Nós estamos fazendo esse podcast do Nojúri, do Ministério Público, para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre tantas instituições, tantos órgãos, tantas pessoas que acabam aí trabalhando nos crimes dolosos contra a vida, nas perícias, nas investigações. Mas antes de a gente entrar no que é o GAECO, conta para os nossos colegas, para os nossos espectadores, quanto tempo de Ministério Público? Bom, eu particularmente estou com 28 para 29 anos de Ministério Público. O GAECO foi criado em 2002, então já é um órgão aí, vai completar agora em agosto 23 anos de existência. Eu estou no GAECO agora nessa função há pouco mais de 4 anos. A senhora também é procuradora de justiça há não muitos anos. É de 2021 para cá, o final de 2021. Vou completar 4 anos de procuradora de justiça. E conta pra gente o que é o GAECO, né? Porque todo mundo escuta, é a operação do GAECO, porque o GAECO atuou. Então, para as pessoas entenderem, o que é o GAECO? Bom, o GAECO, vamos começar pelo nome, né? Sim. Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. O GAECO foi criado num contexto político do Ministério Público Brasileiro de 2002. Então, vamos começar por lá, que é interessante que as pessoas saibam. Em 2002, houve a morte de um colega promotor em Belo Horizonte, Minas Gerais. Francisco Lins foi assassinado pelo que se chamou, né, a imprensa na época chamou de máfia dos combustíveis. Ele era atuante na área do consumidor. Naquele período histórico já havia grupos especializados no Ministério Público de Combate ao Crime Organizado, alguns antigos, mais antigos, como era o caso de São Paulo, o Mato Grosso, nosso vizinho, mas não havia grupos especializados em investigação direta pelo Ministério Público nos MPs todos. Porque a investigação, quando a gente fala assim, se pensa na polícia. Na polícia, exatamente. Sim. Então, são grupos especializados em investigação direta pelo Ministério Público. De crime organizado especificamente, mas outras investigações também de relevância social, de relevância econômica, a gente vai falar disso mais adiante. Mas o fato é que, naquele momento, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que reúne todos os chefes de instituição do Ministério Público, são 30 ministérios públicos no Brasil, né, para quem não é do direito poder entender, os 26 estados, mais os ministérios públicos que a gente chama da União, né? Sim. Então, naquele momento, os procuradores gerais se reúnem e decidem, nós teremos grupos especializados no Brasil todo. Naquela gestão, que era o Dr. Sérgio Luiz Morelli, procurador-geral de Justiça, ainda integra o Colégio de Procuradores, ele retorna, então, com essa missão de instituir o GAECO aqui em 2002 e faz a primeira formação do GAECO, da qual eu fiz parte, inclusive. Sou sócia fundadora do GAECO, Sim. Fiquei no GAECO entre 2002 e 2005. E nessa época, já começou só com promotores ou já teve uma mescla de Naquele instituições? primeiro momento, tinha uma mescla até maior de instituições do que nós temos hoje. Então, quando o GAECO começou, havia o Ministério Público como base, né? Mas já havia uma parceria com a Polícia Militar, naquele momento com a Polícia Civil também, e em alguns momentos do GAECO até com a Polícia Rodoviária Federal. Sim. Atualmente, já há muitos anos, e atualmente também, o GAECO funciona, os membros do Ministério Público, os servidores do Ministério Público, a Polícia Militar e um perito do Instituto de Criminalística. Então, o GAECO hoje não tem a Polícia Civil mais nessa formação, embora a gente trabalhe bastante com a Polícia Civil em parcerias de casos específicos, especialmente quando a gente está investigando policiais ou delegados e que a gente conta aí com a parceria da Corregedoria de Polícia Civil. Então, quando a gente pensa no GAECO, que é uma investigação, a pessoa pode pensar, olha, então eu vou chegar lá no GAECO e vou contar alguma coisa? Que tipo de crimes que chegam lá para vocês? Na verdade, assim, as pessoas procuram muito o GAECO, ou diretamente, ou pelo caminho da ouvidoria, então Sim. também pelo Dr. Renzo chega bastante coisa. Procuram, às vezes, diretamente os colegas, às vezes, diretamente a porta do GAECO. O que acontece é que tudo que chega lá vai para a fila da coordenação, no caso eu atuo como coordenadora do GAECO, e aí a gente faz um filtro de viabilidade do caso ser tocado pelo GAECO. Então,
Primeiro, a função do GAECO é uma investigação direta pelo Ministério Público. Então, só para explicar para quem não sabe, a Polícia Civil investiga por inquérito policial e o Ministério Público investiga por PIC, né? Que é um procedimento de investigação criminal. Também formal, também com regras, também submetido a controle pelo Poder Judiciário. É o procedimento que o Ministério Público usa para investigar. Então, o GAECO investiga sempre por PIC. Né? As investigações são tocadas por promotores de justiça na presidência dessas investigações. Então, primeiro foco, crime organizado em quaisquer áreas. Então, E o crime organizado, você fala no estado todo? No estado todo. O GAECO tem atribuição investigativa no estado todo. Concorrente com outros colegas que podem instaurar os seus próprios PICs, mas sim no estado todo. Então, crime organizado, e aí crime organizado em quaisquer áreas. Pode ser crime organizado de sangue, que as pessoas falam, né? Aquela criminalidade de facção, violenta, a gente tem processo de facção. Tem crime organizado voltado a patrimônio público, tem crime organizado voltado à extorsão, voltado à milícia. Então, assim, a gama de possibilidades dentro de crime organizado... O leque é grande, né? Então, essa é a primeira, vamos dizer, o primeiro foco de atenção do GAECO. Agora, fora isso, a gente também trabalha em investigações que, embora não formem o que é uma estrutura de crime organizado, elas têm uma relevância social, uma relevância econômica que justifique uma investigação direta pelo Ministério Público. Por exemplo? Por exemplo, a gente tem casos de apoio a colegas que são na área de patrimônio público, por exemplo, que não seriam lesões ao patrimônio público de crime organizado, não forma a estrutura de crime organizado, sim, mas que depende de uma investigação especializada, de um apoio especializado. Por exemplo, um apoio que a gente faz no júri, já que nós estamos tratando no júri. Já íamos chegar aqui nos dolosos contra a vida. Então, nós temos casos em que depende de um olhar técnico do Ministério Público, por exemplo, aparelho celular que precisam ser extraídos, a análise de material em nuvem que precisa ser analisada. Então, o GAECO vai fazer esse trabalho técnico, que é um trabalho de extração, e vai fazer também um trabalho de análise desse material. O que é análise? É apreciar aquele material que foi encontrado e ver que tipo de arcabouço probatório ele pode fornecer ao promotor que solicitou apoio. Porque quando a gente fala a questão de celular, de computador, de nuvem e tudo mais, é um material gigantesco. É um material gigantesco. Quando você extrai, é informação, e aí precisa-se dessas pessoas para que elas façam esse filtro, esse relatório. Esse filtro. E esse filtro, claro, é um filtro difícil, que leva tempo, porque o volume de informações que é, por exemplo, extraído no aparelho celular e que vem em nuvem, ele vai ser necessariamente repassado à defesa na sua integralidade. Sim. Não é apenas o que o Ministério Público analisou, a defesa vai ter acesso 100% integral a tudo. Agora, o Ministério Público vai tirar, a partir do conjunto de acusação que está naquele processo, o tipo de acusação que está sendo feita, a prova necessária à convicção da prática daquele crime. Então, o GAECO dá esse tipo de apoio. O GAECO dá muito apoio, por exemplo, operacional também. Todas as operações do Ministério Público do Mato Grosso do Sul são feitas 100% pelo GAECO. Isso independente do GAECO estar à frente da investigação, que daí é o pique do próprio GAECO. As operações que a senhora fala é de chegar na casa? Eu explico para quem está me ouvindo. Então, quando nós estamos tratando de operações, que é o dia do cumprimento dos mandados judiciais, mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Porque as pessoas perguntam muito, o que é operação? Sim. Esses nomes diferentes. Como que funciona? Como que dá nome? Depois eu vou perguntar para a senhora, como é que dão esses nomes aí, né? Porque quando a gente... A gente que é promotor de justiça, mas quando a gente se reúne com colegas que não são dessa área, quando acontece uma operação ou um crime assim, as pessoas têm uma curiosidade para saber o funcionamento, sim, né? E até por isso a gente pensou nesse podcast. Como é que é o funcionamento, né? Bem certinho para as pessoas entenderem melhor toda essa situação. Então, a operação é esse momento de cumprimento dos mandados judiciais, sejam de busca e apreensão, sejam de prisão. Porque já aconteceu toda a investigação. A investigação já está num ponto maduro, quase final, já cumpriram-se outras etapas investigativas, e a gente chega no momento já na fase quase final, né? Ou seja, nós estamos no momento quase final daquela investigação. E aí pode ser dentro de uma investigação direta do GAECO, ou seja, que foi instaurado um PIC dentro do GAECO e conduzida pelo GAECO, ou pode ser um apoio a um PIC de um colega. Sim. Então, quando a gente trata de operações, o GAECO cumpre 100% as operações
Pode ser um pique de um pequeno, de um colega de uma determinada cidade do interior, mesmo que não seja um crime que vai envolver crime organizado, mas como o GAECO tem essa estrutura e essa expertise operacional, as operações são sempre cumpridas pelo GAECO. Né? A não ser, claro, que o colega está ali acompanhando uma investigação da Polícia Civil, sim, ele está ali apoiando um inquérito policial ali. Agora, se é um pique, o colega solicita 100%. Agora, se não é um apoio operacional, se é um apoio para a gente tocar aquela investigação, aquele pique sozinho, ou se é um apoio para a gente auxiliar um colega a tocar um pique, aí a gente tem que analisar caso a caso. Porque se a gente aceitar toda a demanda que vem, a gente não consegue trabalhar nas próprias investigações complexas, sim, que estão ali. Então aí há esse filtro de viabilidade, que é feito por vários critérios. A gravidade do crime, o volume de serviço que nós temos, o volume de operações que nós temos na sequência, o volume de aparelhos que nós temos na fila para poder ser extraído e poder ser analisado. Então, todos esses fatores contam para a gente saber se a gente defere ou não um apoio. É um apoio no sentido de, olha, eu vou pegar esse pique do colega e trazer para cá, ou eu vou destacar um colega daqui para tocar o pique junto com o colega, né? Então, esse tipo de apoio é olhado caso a caso. Agora, o apoio operacional em si, a gente faz 100%, porque dentro do Ministério Público do Mato Grosso do Sul é o único órgão que tem essa estrutura e essa expertise. E quando a gente fala assim, parece, né, para quem tá de fora, parece assim, não, então se pegou o celular, pegou o computador, coloca numa máquina, a gente vai descobrir tudo e vai vir tudo. Nem sempre, né? Não. Nem sempre se consegue essa extração. É um trabalho árduo. É um trabalho, né? árduo, é um trabalho técnico, extremamente hoje regrado. É muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente tem no GAECO a cadeia de custódia do vestígio, seja físico, seja digital, extremamente regrada, né? Então não existe nenhum tipo de manipulação indevida. Eu vou pegar e vou olhar aqui, não, né? Não é uma desse fantasia, jeito que funciona. Não é né? desse jeito que funciona. Aquilo é apreendido no momento, é ensacado, é lacrado, entra dentro de um sistema eletrônico que foi desenvolvido especialmente para o GAECO, foi desenvolvido pelo nosso Centro de Inteligência aqui, o CI, e é um sistema para controle de cadeia de custódia, aí ele vai para a Câmara Técnica, para o deslacre, de lá ele é plugado na máquina, então não existe nenhum contato das pessoas passando ali as fotografias. Vamos olhar, né? Vamos olhar, não, a olhadinha forma, não né? existe. Então, e é tudo absolutamente regrado, do que aquele aparelho sai dali, é feita uma nota técnica especificando qual software que foi utilizado. Esse conteúdo é indexado, é categorizado para permitir justamente que a defesa e que o juiz também possam, da mesma forma, né? Ter acesso àquele conteúdo de uma forma legível, né? Que eles consigam compreender. É entregue pela coordenação em juízo, um HD contendo a extração toda, tudo que foi tirado daquele celular. Então, a gente não faz seleção, né? É para que a defesa tenha um acesso completo e o juiz também. O que a gente faz é a análise daquele material único e exclusivo que é pertinente ao que nós estamos investigando, né? A vida pessoal da pessoa, né? A vida pessoal do investigado. Que às vezes nós mesmos que perguntamos, olha, tem alguma conversa, né, que leve ao crime, exatamente, que fale sobre o tráfico, que fale sobre a morte, enfim, é uma extração dessa maneira. Né? Exatamente. Aí a gente vai buscar informações daquela demanda do próprio PIC nosso ou a demanda do apoio que o colega solicitou. Olha, eu estou investigando, vamos falar, um crime de homicídio. Nesse crime de homicídio aqui, ou feminicídio, eu tenho esses nuances, né? Essas nuances que são nuances que comprovam a crueldade, ou que comprovam a motivação, ou que comprovam que isso vinha de uma perseguição anterior. Aí o colega vai dar a base do que ele está buscando e nós vamos buscar as provas dentro daquele material que chegou para nós, seja de nuvem, seja de extração. E esse relatório, a gente que já atuou algumas vezes, né, com o GAECO, para a gente que atua no júri, na verdade, é um auxílio a mais, né? Porque é um relatório que consegue trazer informações um pouco mais claras de uma pessoa que tem a capacidade para fazer isso, para que a gente possa passar para os jurados essas informações, né? Porque, como a senhora disse, se a gente pegar uma extração de celular e for ler, a gente não vai acabar nunca, a gente não vai conseguir os pontos, né, que ligam, até porque as pessoas que praticam os crimes, elas usam o celular para tudo. Então, ele tem conversa de todo tipo, de todo gênero, né? Então, essa é a importância que a gente vê sempre dessa participação do GAECO e de trazer esse relatório com as informações quase que mastigadas para nós, porque a gente não tem nem capacidade técnica e, às vezes, nem tempo
em razão da continuidade de todos os processos, para trazer isso nos autos. Sim, são as informações que são pertinentes àquela prova, né? Embora, como eu disse, a defesa vai ter o acesso a tudo. Se ela achar outras informações pertinentes à defesa dentro daquele material, da mesma forma que o Ministério Público faz, a defesa pode dizer, não, no celular tem uma conversa que desmente aquilo, e aí ela vai apontar essa conversa para o juiz. Por isso a importância de se entregar tudo. E hoje o GAECO tem esse regramento tão sério que qualquer investigação, seja um PIC nosso, seja um PIC de apoio, a cadeia de custódia do vestígio ela é sempre feita pela coordenação. Então não é o colega individualmente que faz assim, um colega faz de um jeito, outro colega faz do jeito. Não, existe um regramento interno, escrito, formalizado dentro do GAECO, da coordenação, e toda a cadeia de custódia ela tem um rito só. Não importa se é um pedido de apoio que veio do júri, um pedido de apoio que veio um colega do interior do patrimônio público, ou se é um PIC do mesmo colega. Então, ela vai seguir o mesmo circuito de regras. Essa cadeia de custódia a gente tem ouvido muito falar, apesar dela ser antiga, né? Mas a palavra cadeia de custódia, ela está em alta hoje. Para as pessoas entenderem essa cadeia de custódia que, na verdade, gera a garantia para todos esses procedimentos de investigação, que é feita tanto pelo GAECO quanto pela polícia, né? Para que a gente possa ter uma integralidade ali daquelas provas e não haver dúvida da própria manipulação. Como que é feita isso? Então, a cadeia de custódia é algo que sempre existiu, mas a partir da última reforma lá do CPP, que eles chamaram naquele contexto de pacote anticrime, mas ali entrou muita coisa, anticrime, pró-crime, para todo gosto. Mas o que a gente extrai dali é a obrigação de se ter um regramento específico do caminho do vestígio. Então, para simplificar para quem está nos ouvindo, é o caminho do vestígio, ou seja, do momento em que se foi cumprir aquela ordem judicial, foi buscar um aparelho celular na casa de alguém, ou um notebook, ou teve acesso a uma nuvem de alguém. A partir daquele momento é todo o caminho que aquele vestígio percorreu. Ou seja, quem teve contato com o vestígio, em que setores passou, qual foi o equipamento utilizado para fazer a extração daquele conteúdo. Então, é a documentação do caminho que o vestígio percorreu até ele ser materializado em prova judicial e ser entregue ao Poder Judiciário. Então, o que precisa é disso, como que foi feito, né? Não é que a gente entrou na casa de alguém e falou, daí o celular, vamos olhar tudo que tem aqui dentro, isso aqui é importante, faz uma fotografia disso aqui. Então não se faz nada amador. Vai ter que ter o tempo da prova. Você vai chegar na casa de alguém, vai empreender, vai lacrar, vai fazer a ficha de acompanhamento de vestígio, aquilo só vai ser aberto no setor técnico. Então, em resumo, a cadeia de custódia como eu documento o caminho do vestígio desde o momento da entrada dele até quando ele entrega ao Poder Judiciário. A segurança da prova. A segurança da prova. Eu venho sempre falando aqui em todos os podcasts, né? Quem ouve, a gente vai falar, nossa, repetitiva demais, né? Mas é verdade. Com essas redes sociais, todo mundo virou um pouco ministro, doutrinador, entendido, né? Em todos os assuntos do direito, principalmente em razão das situações que o nosso país vive aí já há algum tempo. Então, quando se vê algum problema num processo ou em outro, se generaliza muito, né? E que a prova não é bem colhida, e que não trabalha assim, porque absolveu, mas deveria ser condenado, condenou, mas deveria ser absolvido. Então, a maioria da população não tem noção de como é realmente um processo judicial. Exato. E que ele não é fácil, seja para absolver, seja para condenar. Para nenhum dos lados, né? E que a gente precisa de muita prova, de muita informação, né? Nós conversamos com os policiais civis, com policiais militares. Hoje em dia, para você se encontrar uma testemunha que possa nos contar alguma coisa, é muito difícil, né? As pessoas não querem mais se envolver. Então, a gente depende muito dessas provas que a gente pode extrair de telefones, ainda se faz, né, a questão de antenas e tudo mais, para que a gente consiga trazer maiores informações ao processo, cada vez mais tecnológico. Sem dúvida. Esse é um fenômeno, primeiro, das redes sociais, né? Essa incontinência, né? Essa vontade de opinar sobre tudo, direito, medicina, enfim. Eu quero falar. Todos os ramos eu quero dar a minha opinião. Sim. Então, não há um tempo de reflexão, né? É próprio do fenômeno da contemporaneidade. Todo mundo tem muita pressa numa solução. Até porque depois que rodou ali... ficou antigo, vem outra informação, e que eu quero opinar nessa informação também, né? Então, você opina sobre tudo,
né? A pessoa fez um corte de cabelo novo, todo mundo se vê instado a comentar, Sim. né? Se é uma pessoa pública. Então, vivemos esse tempo, um tempo de aceleração e reflexão daquilo que se comenta, não tem dúvida. Agora, o nosso papel é esse, é melhorar a qualidade da prova, porque a questão testemunhal, e aí eu concordo contigo também, que é um sinal dos nossos tempos, né? É um pouco dos tempos de descrença um pouco, né? No mundo, nas pessoas. Eu não quero fazer a minha parte exatamente como cidadão, né? Eu trabalhei muitos anos, quem acompanhou minha carreira sabe, 10 anos com violência doméstica, e eu sempre tentava, quando aparecia alguém que era um vizinho ou um transeunte que aparecia no processo como testemunha e depois, eu sempre agradecia, dizia, olha, você está fazendo um exercício de cidadão, né? A senhora está vindo aqui exercer cidadania, porque não é sobre a Dona Maria e o seu João, é sobre estabelecer patamares civilizatórios, ou seja, que mundo eu quero viver, né? Que mundo que eu quero habitar, um mundo onde uma mulher sai arrastada pelo cabelo e é chutada e é espancada, é esse mundo que eu quero passar para os meus filhos. Então, as pessoas não entendem muito disso, né? Que depor em juízo é um exercício de cidadania. Elas acabam ficando muito preocupadas, mas eu vou perder meu dia de trabalho para quê? Eu vou lá, e se a Dona Maria vai voltar com o seu João? Ontem nós tivemos uma que ela falou, eu vou precisar voltar aqui de novo? Ela falou, não, nossa, porque é muito incômodo. Então, assim, ainda falei com quem estava ali na audiência, nossa, para nós é um ganho quando a gente consegue trazer uma testemunha que tem informação. Então, não pode ser incômodo, né? Não pode ser incômodo, porque a pessoa precisa olhar isso como um exercício de cidadania, como uma parte em que ela contribui para os patamares civilizatórios avançarem, com a cota de contribuição que ela dá. Mas é difícil entender, porque a gente vive num momento da contemporaneidade que é muito individualista, né? Nós tivemos ali, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, ali no pós-guerra, do pós-segunda guerra, um momento em que se unem nações no mundo para estabelecer, olha, nós precisamos estabelecer um estándar mínimo de direitos humanos, um mínimo acordo entre nações, patamares civilizados, coletivos mínimos. Então, aquela questão toda do Holocausto, do drama pós-guerra, gerou um momento de uma visão um pouco mais coletiva, né? De vamos construir algo pelo coletivo. Exatamente, pelo coletivo. Hoje nós vivemos uma era cibernética que não favorece isso, um momento contemporâneo, né? Self-made man, self-made woman, né? Como nós geramos, né, uma aparência melhor, uma imagem melhor, como ganhamos mais dinheiro, é uma era de coaches, é um novo momento histórico que nós estamos atravessando. Então, que é voltado muito para si, né? Nós não vivemos um momento coletivo. Não vivemos, historicamente falando, do ponto de vista das ciências sociais, do ponto de vista da história. E isso, claro, vai se refletir nas ações penais, né? Eu não querer me envolver porque eu não me sinto pertencendo a esse coletivo. Ainda mais nesses crimes que são mais graves, as pessoas custam a entender. De repente, se é um furto, algum golpe, alguma coisa, as pessoas se identificam mais que pode acontecer comigo. Sim. Mas um homicídio, uma organização criminosa, um tráfico, isso tudo a pessoa fala, não, isso aí não vai acontecer, está muito longe da minha realidade, para que eu vou falar sobre alguma coisa que eu sei? Não vai interferir, né? E que eu vejo também que as pessoas, às vezes, têm um descrédito na justiça, né? Eu indo lá ou não vai dar em nada. Sim. E a gente sabe que o nosso trabalho, o trabalho do GAECO, o trabalho, né, do Ministério Público, das instituições como um todo, é que a gente tira essa percepção da sociedade. Exato. Que é um trabalho árduo, que é um trabalho sério e que a gente busca, sim. O final de todas essas operações, o final de todos esses crimes que a gente acaba apurando é o bem social. Sem dúvida, porque o Ministério Público trabalha para a sociedade, né? O nosso foco é uma sociedade melhor, mais equilibrada, né? É menos violenta. Uma coisa que é importante dizer para as pessoas em termos de GAECO, hoje o GAECO ele trabalha, as pessoas ficam sabendo mais, né, das operações, até porque, né, há um interesse... Sim. Mas, assim, o GAECO trabalha acompanhando os seus processos até o final.
Hoje não existe mais aquele modelo de GAECO, como pode ter existido em muitos lugares no início. Olha, nós estamos na fase da operação, feita a operação, cada um que se vira. Isso não existe no Mato Grosso do Sul, né? O GAECO hoje acompanha os seus processos até o final. Inclusive em audiências, em audiência, né? É claro que a partir do momento que a gente oferece a denúncia, vai para o promotor natural e aí é da escolha dele querer o apoio do GAECO naquele processo ou não. Mas havendo o interesse do promotor natural de ter o GAECO, até o final. O GAECO acompanha até o final. O GAECO vai acompanhar a sua fase de recurso, né? Vai fazer essa ponte com os procuradores que atuam na área recursal, vai acompanhar seus processos até os tribunais superiores, fazendo as pontes necessárias. Então, hoje a gente tem esse interesse muito claro, como Ministério Público, como instituição, no resultado dos processos mesmo. Porque às vezes tinha assim, o GAECO está aqui, o Ministério Público não. Hoje é uma engrenagem. É uma engrenagem que funciona junto, muito né? Bem. O GAECO funciona junto com os colegas e funciona junto com os colegas até os procuradores criminais que apoiam muito os trabalhos, que vão também estudando as hipóteses quando é caso de levar recurso aos tribunais superiores. Então, é uma engrenagem institucional mesmo, gigante. Que tem funcionado muito bem. Doutora, olha, eu só tenho a agradecer a sua participação. Se a gente deixar, a gente fica aqui um podcast de horas, porque o que a gente tem para contar, né, a experiência que todos nós temos aqui no Ministério Público, eu acho sempre que é muito interessante e traz um pouco mais de valor à nossa instituição e demonstra para a sociedade como o nosso trabalho é feito com seriedade e, na verdade, feito com amor, né? Todos os colegas que eu tenho conversado aqui, a gente tem o Ministério Público realmente dentro da nossa vida. Não só na nossa profissão, mas é dentro da nossa vida. Então, eu acho que isso vale a pena, isso faz com que o nosso trabalho seja cada vez melhor. Muito obrigada pela sua presença, espero que a gente possa aí se encontrar outras vezes para mais uma conversa. Sim, foi uma alegria e parabéns aí pelo podcast. Obrigada.